Olá a todos. Hoje nós vamos tratar do tema o direito e o direito processual. É um tema importante, é um tema da nossa apostila, do nosso livro, do nosso conteúdo programático, o tema número 2, para os alunos do primeiro ano. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino e também procurador do Estado de São Paulo. Como eu disse, o tema envolve o direito e o processo. Nós vamos analisar alguns tópicos desse segundo conteúdo programático. Nós vamos falar inicialmente sobre as funções do Estado moderno. Nesse item, a gente costuma verificar a questão da evolução do Estado e a sua interferência na sociedade e sua interferência até mesmo na questão da economia. Costuma se destacar, de um lado, um Estado liberal e de outro lado, um Estado intervencionista. Então, nós temos a menção e a ideia de um Estado intervencionista, no welfare state, a expressão americana, inglesa, do Estado de um bem-estar social. O que se destaca nesse tópico é que o Poder Judiciário, dentro das funções do Estado, mesmo no Estado liberal, no Estado menos intervencionista, quanto mais no Estado intervencionista, sempre há uma preocupação com a atividade jurisdicional, ou seja, com a pacificação dos conflitos, com a eliminação dos conflitos dentro da sociedade. Então, nessa ideia de função do Estado está a ideia da atividade jurisdicional, a ideia de que o Poder Judiciário está comprometido na solução dos conflitos que surgem dentro da sociedade, buscando a eliminação desses conflitos e até mesmo a realização da justiça. Dentro dessa finalidade, nós vamos verificar uma diferença entre as atividades legislativas e atividade jurisdicional. Então, o Estado ele atua no sentido de proteger o cidadão, proteger os jurisdicionados de duas formas. A primeira forma é através da elaboração das leis, das regras, dentro de uma ideia de uma tutela jurídica, de uma tutela estática, onde então o Estado irá elaborar as normas, as regras, os códigos, as leis, estabelecendo aquilo que é lícito, aquilo que é ilícito, estabelecendo pautas de conduta dentro da sociedade. Vejo que é uma tutela muito importante. O fato de a gente contar com boas leis, com boas normas jurídicas, isso é muito importante para o país, para a nossa vida, para o desenvolvimento. Por quê? Porque se as regras são bem elaboradas, bem desenvolvidas, nós temos dentro daquilo que nós chamamos de uma situação normal do direito, o cumprimento das regras. Quando não há o cumprimento dessas regras, é que surge então a necessidade da atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional irá, portanto, então, procurar eliminar os conflitos em decorrência da inobservância, em decorrência do não cumprimento dessas ordens, dessas leis, das tutela jurídica, como eu mencionei anteriormente. Então, nós vamos ter uma tutela jurisdicional, uma tutela dinâmica para levar ao cumprimento dessas regras, dessas normas. Costuma-se diferenciar a atividade legislativa no sentido que são aquelas que estabelecem normas gerais e abstratas. E a atividade do juiz, a atividade jurisdicional, seria aquelas regras para o caso concreto. O juiz elabora uma lei, mas elabora uma lei para o caso concreto. Diante dessa situação, nós também costumamos, nesse tópico, estabelecer uma distinção entre o direito material, de um lado, e o direito processual. O direito material vai cuidar dos bens e das utilidades da vida. Então, nós temos o direito material, por exemplo, regrando as regras sobre o casamento, o direito material regrando as regras sobre a sucessão, sobre a herança, o direito material estabelecendo regras sobre contrato, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma situação de uma doação. E nós vamos encontrar, de outro lado, as regras de direito processual. As regras de direito processual, portanto, vai cuidar do processo. O processo que é um instrumento, o processo que é um meio, o processo que é um caminho para a solução dos conflitos. Gosto muito de um conceito de um professor, um saudoso professor, foi inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor Moacir Amaral Santos, que conceituava o processo como sendo um conjunto coordenado de atos processuais destinados a solucionar um conflito. Então vejo que as regras de processo, o direito processual,
ele vai cuidar desse instrumento, desse conjunto de atos coordenados a solucionar um conflito. O processo é formado por uma relação jurídica processual e também pelo procedimento que é desenvolvido sobre o crivo do contraditório. Dinamarco, o professor Dinamarco, costuma dizer que o processo tem corpo e tem alma. A alma do processo é essa relação jurídica processual que se desenvolve entre autor, juiz e réu. Esse símbolo que a gente costuma desenhar aí como sendo um triângulo, onde se estabelece, como eu disse, situações de obrigações, deveres, faculdades, ônus, entre autor, juiz e réu. Então o processo, o direito processual, cuida, né, dos sujeitos que participam do processo, cuidam dessa relação jurídica processual, dos atos do processo, do procedimento, ou seja, como ele se desenvolve, como ele se exterioriza, como ele se mostra. Então as regras de processo não vão cuidar dos bens da vida, das utilidades da vida. Isso é próprio do direito material, como por exemplo o Código Civil. Nós vamos ter as regras de processo, basicamente no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e, claro, em alguns outros diplomas, como a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, sistemas, microsistemas jurídicos, como o Código de Defesa do Consumidor. Esse seria um outro item dentro desse plano de aula. Nós temos que falar ainda sobre a questão da instrumentalidade do processo. O processo é visto, então, como um instrumento, um veículo do direito material. Dentro de uma concepção mais ampla, que a doutrina chama aí de aspecto positivo, o processo é um instrumento de realização de escopos. A palavra escopo tem um significado aqui de finalidade. Então, escopo político, econômico, social, o processo vai trabalhar nesse sentido, não é? No sentido de levar a uma pacificação, a uma solução dos conflitos. Num aspecto negativo, quando há menção aqui ao aspecto negativo, não é no sentido que é ruim, não. É uma visão mais restrita da instrumentalidade do processo, ou seja, o processo como meio, um instrumento do direito material que não foi observado, que não foi atendido. Por fim, vou cuidar um pouquinho aqui sobre a questão das linhas evolutivas do direito processual. Nós vamos verificar aqui na história do processo, nós encontramos aí 3 linhas evolutivas. A primeira linha evolutiva, chamada de sincretismo, fase sincrética, fase civilista, fase imanentista, é uma fase em que o direito material estava colado, daí a ideia de imanente, estava colado ao direito processual. Então, por muito tempo, o direito processual ele não era visto como uma ciência autônoma, uma ciência separada do direito material. Nas universidades, inclusive nas primeiras universidades que surgiram, e por muito tempo, como eu disse, não havia uma cadeira própria, uma ciência própria do direito processual. O direito processual era estudado juntamente com o direito civil ou com o direito material correspondente, mas não como uma ciência autônoma. O direito processual já foi inclusive chamado de direito adjetivo, dado esse vínculo ao direito civil. Entendia-se à época que o direito processual nada mais era do que o próprio direito material em estado de guerra. Essa era uma visão, inclusive, dos juristas franceses, não é? Então, o direito não tinha uma autonomia, era o próprio direito material que, agredido, violado, entrava num estado de guerra e esse estado de guerra permitia ali as atividades jurisdicionais. Não havia uma noção maior sobre a autonomia do direito processual. Essa autonomia científica ela é conquistada através de trabalhos de juristas alemães e também italianos, mas especiais os alemães. E o grande marco é uma obra de um jurista alemão chamado Bülow, Oskar von Bülow, que em meados do século XIX, mais ou menos em 1868, desenvolveu um trabalho, não é, procurando evidenciar a autonomia do direito processual. Então esse seria o grande marco, meados do século XIX, 1868, em que entramos numa segunda fase, uma fase importante, uma fase chamada de autonomista, uma fase científica, com um desenvolvimento muito grande de várias teorias, vários trabalhos, muitos questionamentos, que perdurou aí quase por um século. Não é? Mas no século XX se percebe que o direito processual precisava evoluir um pouco mais, não bastava só definir conceitos, estabelecer regras, e que o processo, dada, não é, a sua característica, tinha se tornado algo muito complexo, muito difícil.
Então começa, né, em especial na Itália, pelos trabalhos do professor Mauro Capelletti, uma fase em que, né, se costuma estabelecer uma crítica ao sistema, e essa fase é chamada de fase instrumentalista. Ou seja, o processo não pode ser visto por si só, mas tem que resgatar, embora autônomo, lembrar da sua função, que é a realização do direito material. Então começa essa terceira fase, a fase instrumentalista, que perdura até hoje, onde nós estamos procurando, né, trabalhar com um processo, simplificar o processo, buscar meios mais ágeis, mais céleres para a solução dos conflitos. Uma fase muito importante, essa fase que nós vivemos hoje. Agradeço a atenção de todos, né? Esse foi o nosso tema de hoje, o direito processual, as linhas evolutivas, e convido a todos a se inscreverem no canal TGP Descomplicada, podem procurar aí no YouTube pelo nome do canal, pelo meu nome, façam a inscrição, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos, né? Com seus colegas de classe, sempre convidando eles para se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.